Você já se perguntou o que aconteceu com aquela pessoa desaparecida que nunca foi encontrada? E se, anos depois, uma pista importante fosse descoberta, mudando completamente o rumo da investigação? Bem-vindo ao nosso canal, onde hoje eu vou compartilhar uma história real e intrigante que irá deixá-lo pensando até o fim. Então, prepare-se para uma jornada emocionante e cheia de mistérios que irá mantê-lo grudado na tela até a revelação final. Capítulo 1 – O desaparecimento. Laura era uma jovem de 22 anos que morava com sua mãe em uma pequena casa em sua cidade natal. Ela era uma pessoa calma e tranquila, que gostava de passar tempo lendo e desenhando. Laura havia acabado de se formar na faculdade e estava procurando um emprego na área de artes. No dia de seu desaparecimento, Laura havia saído de casa para uma caminhada noturna. Ela costumava fazer isso de vez em quando para aliviar o estresse e pensar. A mãe de Laura não ficou preocupada no início, pois ela já havia feito isso antes. No entanto, quando a noite começou a se tornar tarde e Laura não havia retornado, sua mãe começou a ficar preocupada e chamou a polícia. A polícia iniciou uma busca imediata, mas não encontrou nenhuma pista sobre o paradeiro de Laura. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pela cidade e a comunidade se uniu para ajudar a encontrar Laura. Equipes de busca e voluntários passaram dias procurando por ela, mas nada foi encontrado. A cidade estava em choque e a preocupação com a segurança da comunidade aumentou. As pessoas começaram a trancar suas portas à noite e a ficar mais vigilantes. A mãe de Laura estava inconsolável e os amigos de Laura estavam em estado de choque. A polícia começou a investigar todas as possibilidades, incluindo um possível sequestro ou assassinato, mas nada foi encontrado. A comunidade da pequena cidade ficou devastada com o desaparecimento misterioso de Laura e ninguém imaginava o que havia acontecido com ela. Capítulo 2 – A descoberta. Após meses de busca sem sucesso, as autoridades começaram a acreditar que o caso de Laura seria mais um dos tantos desaparecimentos sem solução. No entanto, um telefonema anônimo mudou completamente o rumo da investigação. A pessoa que ligou disse que havia informações importantes sobre o paradeiro de Laura e pediu para se encontrar com a polícia em um local isolado. A polícia ficou desconfiada, mas decidiu seguir com a reunião. Quando a equipe chegou ao local combinado, encontraram uma pasta com informações sobre o caso de Laura. A pasta continha fotos, relatórios e outras evidências que apontavam para o envolvimento de um policial local no desaparecimento de Laura. A polícia ficou chocada e começou a investigar o policial. Ele havia sido o primeiro a chegar na cena do desaparecimento e tinha um histórico suspeito. Apesar de negar qualquer envolvimento, as evidências contra ele eram fortes e a polícia começou a montar um caso. A cidade ficou em choque com a possibilidade de que um policial tivesse envolvimento no desaparecimento de Laura. A confiança na polícia foi abalada e a comunidade passou a questionar a integridade de seus policiais. Enquanto isso, a investigação continuou e a polícia tentava juntar mais provas contra o policial suspeito. A mãe de Laura ficou devastada ao saber da notícia e a população local ficou ainda mais abalada com a possibilidade de que um policial pudesse ser o responsável pelo desaparecimento de Laura. Capítulo 3 – O empresário. A investigação sobre o policial suspeito continuou e a polícia acabou descobrindo algo ainda mais surpreendente. Durante a análise das imagens de segurança da noite do desaparecimento, a polícia identificou um carro que havia passado pelo local do desaparecimento logo após a saída de Laura. Após verificar a placa do veículo, descobriram que pertencia a um empresário local que havia sido um dos principais doadores da campanha política do prefeito da cidade. A polícia começou a investigar o empresário e descobriu que ele tinha um interesse romântico em Laura, mas ela o havia rejeitado. No entanto, a investigação acabou descobrindo que o empresário não estava na cidade na noite em que Laura desapareceu. Ele havia viajado a negócios para outra cidade e tinha um álibi sólido para o dia em questão. Isso levou a polícia a retomar as investigações sobre o policial suspeito. Após um longo e meticuloso processo de investigação, a polícia finalmente encontrou algumas evidências que apontavam para a culpa do policial. Eles foram até a casa dele e o levaram para o departamento de polícia para interrogatório. No entanto, o policial se recusou a cooperar e negou veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento de Laura. A polícia decidiu manter o policial sob custódia enquanto continuavam as investigações e buscavam por mais evidências para fortalecer o caso contra ele. Capítulo 4 – O desfecho.
O interrogatório do policial foi intenso e durou horas, mas finalmente ele acabou confessando. Ele admitiu que, durante a discussão com Laura, as coisas saíram do controle e ele acabou empurrando-a com força demais, fazendo com que ela batesse a cabeça em uma pedra e morresse instantaneamente. Depois de cometer o crime, ele ficou em pânico e não sabia o que fazer. Ele decidiu esconder o corpo no lago, pensando que isso iria atrasar a investigação e dar a ele mais tempo para pensar em uma história convincente. Ele também jogou a mochila dela em um lugar distante, para que parecesse que ela havia simplesmente desaparecido. A confissão do policial chocou a comunidade, especialmente porque ele era um oficial de polícia e deveria estar do lado da lei. As pessoas se perguntavam como ele havia sido capaz de cometer um crime tão grave e tentar encobri-lo. O departamento de polícia também estava sob fogo, pois parecia que eles haviam encoberto o crime do policial. As investigações continuaram e o processo legal começou. As famílias de Laura e do policial estavam devastadas. Enquanto a família de Laura lutava para aceitar sua perda, a família do policial lutava para aceitar que ele havia se tornado um assassino. O desfecho dessa história mudaria a vida de muitas pessoas para sempre. Capítulo 5 – A reviravolta. O verdadeiro final inesperado da história surpreendeu a todos. Laura, que havia sido dada como morta, apareceu na delegacia de polícia uma semana após a confissão do policial. Ela disse que havia fugido da cidade porque não aguentava mais a pressão e decidiu começar uma nova vida em outro lugar. A comunidade ficou chocada com a notícia de que Laura estava viva e que tudo não passou de um mal-entendido. Laura pediu desculpas pela confusão que havia causado e se ofereceu para cooperar com as autoridades para limpar o nome do policial. Ela explicou que havia deixado a cidade porque estava tendo problemas em casa e queria recomeçar em outro lugar. Ela não tinha ideia de que seu desaparecimento havia causado tanta comoção e não tinha intenção de prejudicar ninguém. Os detetives ficaram atônitos com a situação e imediatamente entraram em contato com a família de Laura para informá-los de que ela estava viva e bem. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade e as pessoas ficaram aliviadas por saber que Laura estava segura. O policial que havia confessado o assassinato ficou em choque ao saber que Laura estava viva e que ele havia confessado um crime que não cometeu. Ele argumentou que na noite em questão havia bebido álcool e não se lembrava claramente dos eventos que levaram à discussão com Laura. Ele foi imediatamente liberado da prisão e a investigação foi reaberta para tentar descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Laura. No final, a verdadeira reviravolta na história foi que Laura estava viva e tudo não passou de um mal-entendido. A comunidade aprendeu uma lição valiosa sobre não tirar conclusões precipitadas e esperar por todas as informações antes de julgar alguém. A história de Laura e do policial que havia confessado o assassinato continuou a ser investigada para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Reflexão. A lição de moral desta história é que as coisas nem sempre são o que parecem. Muitas vezes, somos rápidos em julgar e tirar conclusões precipitadas com base em evidências limitadas ou incompletas. É importante manter a mente aberta e não deixar que nossos preconceitos ou suposições nublem nosso julgamento. Além disso, é importante lembrar que todos nós somos suscetíveis a erros, e é fácil tomar decisões erradas em momentos de emoção ou estresse. É importante que tenhamos cuidado ao tomar decisões e pensar nas consequências de nossas ações. Caso cometamos um erro, devemos ter a coragem de assumir a responsabilidade e enfrentar as consequências de nossas ações. Concluindo, espero que tenham gostado do vídeo e se vocês têm alguma sugestão de tema para os próximos vídeos ou querem deixar alguma dúvida ou comentário, fiquem à vontade para interagir com o canal nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Até a próxima!